Muito bem, queridos, nós então queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais essa palavra especial que nós vamos trazer neste momento, uma palavra para o momento com respeito à reforma protestante. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, nós vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus o entendimento, o discernimento, que a sua palavra possa estar sendo gravada à nossa mente e no nosso coração. Senhor, nosso Deus, soberano de Israel, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, lembrando do seu sacrifício ali na cruz do Calvário em nosso lugar, que nos garante acesso à tua gloriosa presença, que o Senhor nos conceda o perdão, a libertação, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, esteja pronto para receber o teu ensino e a tua palavra. Tudo que temos, nós entregamos em teu altar. Repreenda agora as distrações, os compromissos com respeito às coisas lá de fora e que possamos mergulhar na tua palavra, que é viva e eficaz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Muito bem. O título da nossa palavra de ensino é a história da igreja e a reforma protestante. A igreja, ela tem a sua história. E quando nós conhecemos a história da igreja, nós conhecemos sobre nós mesmos, porque nós somos parte da igreja de Cristo, do corpo invisível de Jesus, que está em toda parte da terra, aonde tem um crente cheio do Espírito Santo, aí está a igreja de Cristo. E a reforma protestante faz parte da igreja, foi um momento de avivamento, um momento de convergência para a palavra. Isso para nós é muito importante. E nós precisamos conhecer isso, conhecer esse momento. Então, nós vamos iniciar lendo um texto da palavra que está em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 17, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Queridos, no mês de outubro, especificamente no dia 31 de outubro, é o mês que se comemora o aniversário, é o mês da Reforma Protestante. E este ano de 2025, a Reforma Protestante, ela já vai para os seus 508 anos, ou seja, mais de meio século da Reforma Protestante, né? Mais de meio milênio, né? 5 séculos, né? 5 séculos da Reforma Protestante, que deu início em 31 de outubro, no ano de 1517, a partir do momento em que foi publicado as 95 teses, que foi pregada na porta da Igreja Católica, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E qual é essa igreja que foi pregada as 95 teses? É a Igreja Católica. Hoje chamada lá em Wittenberg como Igreja da Reforma. Reforma
Church e é patrimônio mundial da Unesco. Então, se a pessoa for lá em Wittenberg, vai estar lá a igreja onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. Quais são essas 95 teses? São 95 desvios doutrinários que a igreja cometeu ao longo da sua história até chegar àquele ano de 1517. Um texto aqui, uma frase importante, antes de nós falarmos mais sobre esse tema. Uma frase importante, antes de falarmos sobre o que um homem realizou, fale primeiramente quem este homem foi. Amém? Então nós vamos falar quem é este homem que Deus usou, que foi o precursor para iniciar esse movimento protestantista, que foi a Reforma Protestante. Este homem foi Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Foi um monge da ordem agostiniana. Ele era teólogo e professor alemão. Nasceu em 1483 até 1546 e se tornou ali o líder, o iniciador da Reforma Protestante, esse movimento que transformou profundamente o cristianismo, não só o cristianismo, mas a Europa inteira, a Alemanha, e que mexeu com todo mundo de forma política, cultural, artística e economicamente falando. Martinho Lutero valorizava muito a família. E este é um aspecto que é bom nós falarmos. Ele era um servo do Senhor. Ele era um cristão. E ele valorizava muito a família. E ele via o casamento, como uma instituição sagrada, natural, como nós vemos. A maior instituição do planeta é a família. Ninguém pode pôr a mão na família. Ninguém pode dissolver a família. E a sua casa lá em Wittenberg, na Alemanha, se tornou um exemplo de lar cristão para muitos, de acolhimento. Ele se casou em 1525 com Catarina de Bora, uma ex-freira que havia deixado o convento após aderir aos valores da reforma. O casamento, certamente, naquele momento, muitas pessoas ficaram olhando de fora, porque ela era uma freira, E ele já um mestre dentro da igreja, mas isso tinha um simbolismo importante, com respeito à rejeição ao celibato, e nós vamos falar mais disso à frente, que foi imposto sobre a igreja. Martinho, Lutero e Catarina tiveram 6 filhos, aí Hans ou João, foi o primogênito, Elizabeth, Magdalena, Martinho, Paul ou Paulo, e Margarete. Glória a Jesus por isso. Então a Reforma Protestante ela iniciou especificamente em 1517, quando Martinho Lutero ele fixou as suas 95 teses, os 95 desvios doutrinários da igreja daqueles dias. E isso, como eu disse, teve um impacto, logicamente, na religião daquela época, na política, na cultura e outras séries de influências e fatores. A Reforma Protestante ela se dá no século XVI. E qual era a igreja? Qual era a igreja que Martinho Lutero fazia parte? A Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Quem era o Papa daquela época? Era o Papa Leão X, cujo nome de nascimento era Giovanni de Médici, membro da poderosa família italiana Médici de Florença.
Queridos, este século XVI foi um século de muita mudança. Muita coisa aconteceu no século XVI. Nós estamos falando de um século em que sai a Idade Média, termina a Idade Média e entra agora o período da época moderna. Muito bem. Agora nós vamos adentrar um pouco mais no cerne da reforma protestante em si. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 em diante, nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, Atos capítulo 2 está falando do nascimento da igreja, certo? Antes de falarmos mais sobre a igreja, o início da igreja, a palavra reforma, que vem do latim reformare, que é a junção do prefixo re, que significa de novo, ou outra vez, com o verbo formare, ou seja, dar forma, moldar, significando literalmente dar uma nova forma, trazer a forma original. Queridos, a reforma protestante, ela não chegou até nós, senão por sofrimento, lágrimas, sangue. E se nós não conhecemos a história, nós não podemos valorizar o legado que essa história tem para a sua vida e para a minha vida, para a vida da igreja. Então, reformar, nós vamos ao conceito. O que é reformar? É o ato de dar forma a algo que foi deformado. Então, se você pega essa caneta aqui, coloca fogo, amassa essa caneta, o que aconteceu com essa caneta? Ela perdeu a sua forma, ela foi deformada. Agora, pode ser que existe uma forma de como foi feito, utilizar e trazer as características originais dessa caneta e ela voltar a ser como antes, ter a mesma forma como antes. Então, ser reformado é voltar à forma original, certo? Esse é o conceito principal. Muito bem, vamos discorrer agora com respeito à igreja e nós vamos ver a importância depois de Martinho Lutero, que foi um reformador, e daqueles que o seguiram no período da reforma, que também foram reformadores junto com ele. Não só Lutero, mas os que estavam junto dele. Muito bem, nós podemos perceber, e os irmãos conhecem, sabem, como surgiu a igreja, o nascimento da igreja. Nós vemos que logo após o período interbíblico, que foi do último profeta Malaquias até o nascimento de Jesus, houve 400 anos de silêncio. Durante esses 400 anos de silêncio, quem entrou no poder foi Roma. Roma assume o poder de várias regiões mundiais, incluindo a região de Israel. Então, quando Jesus nasceu,
Israel, Jerusalém, estava debaixo de um regime de governo que era quem? O Império de Roma. Roma governava Israel e Jerusalém. Jesus então nasce de uma virgem, nasce de Maria, de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus, ele inicia o seu ministério. E Jesus chama 12 apóstolos e tem aqueles 3 anos com eles, do colégio apostólico, eles aprendem com Jesus, e Jesus vai de cidade em cidade, ensinando, pregando a sua palavra, operando milagres e maravilhas, trazendo as boas novas, cumprindo o chamado do Pai, e Jesus, ele vem. E Jesus está ali, operando por parte do Pai, através do seu ministério, profetizado pelos profetas anteriores, o cumprimento de uma profecia. Então está ali Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E Jesus, então, durante seus 3 anos de ministério, ele prepara os seus apóstolos para dar seguimento, sequência, crescimento à igreja. Após a sua morte, Jesus ressuscita no 3º dia, e ele fica 40 dias nas suas aparições. Apareceu para os apóstolos e apareceu para muitos outros discípulos, para provar que ele era o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou no 3º dia. E Jesus, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, Jesus, ele deixa uma ordem para os seus apóstolos, que é a grande comissão da igreja. Ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra aqui nos descreve em Atos 2, verso 1 e 2. Acompanhe comigo. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aquele momento é a descida do Espírito Santo de Deus. Eles são revestidos, eles são confirmados por Deus naquele momento, pelo Senhor Jesus, e naquele momento nasce a igreja. A igreja nasce naquele momento de Pentecoste, com a chegada do Espírito Santo. E a igreja, então, começa a se desenvolver, como nós lemos no capítulo 2. E a igreja começa a ganhar forma. A igreja está iniciando. E a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos receberam de quem? De Jesus. Então a igreja crescia debaixo da doutrina dos apóstolos, que foram os ensinos que eles receberam de Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Então a base do ensino apostólico dos apóstolos é quem? É Cristo. Jesus, ele é a base. Os apóstolos são os tijolos que estavam sendo postos para erguer a casa, para iniciar a igreja. Muito bem, durante a formação dos apóstolos, a palavra diz sobre a conversão de Paulo. Aquele que estava indo em caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e ele é chamado ao colegiado apostólico, teve uma experiência com Deus, e Paulo, o apóstolo Paulo, foi um dos que escreveu as cartas, e principalmente as cartas de Romano e a carta aos Efésios, são a base da teologia, da espinha dorsal da igreja cristã hoje. Então Paulo se converte e escreve as cartas, e Deus o utiliza para trazer um ensino
básico, teológico da igreja. Então Paulo ele ensina sobre a justificação pela fé, o acesso a Deus por meio exclusivo de Jesus e a salvação pela graça. Em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então está estabelecida aqui a doutrina da igreja. Não é o homem o provedor da igreja. Nós não temos acesso a Deus através de pessoas, objetos ou coisas, mas nós temos acesso à salvação a Deus através da pessoa exclusiva do Senhor Jesus. Não existe outro mediador, não existe outro meio. Muito bem, então neste momento a teologia da igreja, ela está pronta, ela está o quê? Formada, ela tem forma, ela tem solidez, ela tem o selo de Deus, do Espírito Santo. A igreja agora, ela tem um fundador, quem a fundou, ela tem um fundamento e agora ela tem doutrina, ela tem ensino. Muito bem. A igreja tem um fundador, ela tem um fundamento, ela tem um pastor, ela tem membros, ela tem mestre, ela tem evangelista, ela tem uma doutrina sólida. Nós estamos falando da igreja inicial, da igreja primitiva. Por que primitiva? Falando de primeiro, a igreja inicial, nós damos o nome de igreja primitiva. Certo? Muito bem. No final do capítulo 7 e o capítulo 8, nós vemos que inicia-se uma perseguição sobre os discípulos, sobre a igreja. E então tem a morte do primeiro discípulo, do mártir, que foi Estevão, que foi morto apedrejado. A igreja começa a ter perseguições. E a partir daquele momento, a igreja, por estar perseguida, até então, ela pregava dentro dos muros de Jerusalém. Mas após a morte de Estevão, a igreja sai dos muros. E a igreja vai pregar em outras cidades, como em Judeia e Samaria, e começa a pregar em Israel. O apóstolo Paulo começa as suas viagens missionárias e a plantações de mais de 40 igrejas. Muito bem, e a igreja estava então forte, a igreja estava cheia de vigor, a igreja estava pura, não tinha contaminação, tinha uma teologia eficiente, pautada nos ensinos de Jesus, repassadas pelos apóstolos. E o que acontece então? Os apóstolos, através das suas viagens missionárias, eles são mortos, eles morrem. E João, que foi o último apóstolo que estava exilado na ilha de Patmos, Deus concede a ele as revelações do Apocalipse. E Apocalipse, então, é o último livro da consumação da palavra e o fechamento do cânon sagrado, das escrituras sagradas. E o cânon é fechado através do último livro, pelo último apóstolo, que foi o apóstolo João. E o evangelho, ele começa a ser pregado aos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são Israel, que somos nós, ou outros cidadãos de outros países. Muito bem. Até o final do século III, até o final do terceiro século, a igreja estava então como? Forte. A igreja tinha vitalidade espiritual, inocência espiritual, não tinha contaminações, seguia o evangelho de Jesus puro, simples, sem interesses. E a palavra de Deus diz que a igreja era abençoada, que eles tinham tudo em comum,
um ajudava o outro, um orava pelo outro, não faltava nada. E a igreja, todos os dias, acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de ser salvos. Era uma igreja santa, pura. Muito bem, queridos, mas no século IV, no início do século IV, no ano 313, Constantino, que agora era o imperador de Roma, faz com que a igreja comece a perder a sua forma. E aqui eu quero que você preste atenção no que vai acontecer com uma igreja que nasceu pura, simples, sem interesse. Uma igreja de Cristo, uma igreja consolidada, uma igreja que tem doutrina, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos ver o que vem acontecendo com a igreja. Então, com a chegada deste imperador Constantino, no ano 313, já no século IV, a igreja começa a perder a sua originalidade, a sua característica, a sua primazia. A igreja começa a sofrer com as contaminações. A primeira coisa que este imperador de Roma fez foi instituir o cristianismo, que era a igreja pura de Jesus, como a religião oficial do império. Pastor, o que tem isso de mal? Vamos ver agora. Ele decreta, então, como ele era imperador de Roma, e Roma dominava, naquela época, de uma forma geopolítica, muitas nações. Ele, como o imperador de Roma, ele se declara agora líder da igreja. E quando ele se declara líder da igreja, ele é o chefe da igreja e é o chefe do governo, do Estado, de Roma. E então, com isso, se inicia o paganismo dentro da igreja, que começa a deformar a igreja. O que é paganismo? O paganismo é a introdução de elementos greco-romanos que foram trazidos com a chegada deste imperador Constantino, que ele foi sendo introduzido para dentro da igreja. Essa cultura greco-romana, aquilo que é místico, outros deuses, objetos, isso foi trazendo essa carga para dentro da igreja. E a igreja começou a perder a sua forma. Muito bem. No século VII, foi instaurada uma das maiores heresias de todos os tempos, confirmado pelo governo de Roma, que foi o papado, o governo papal, a instauração dos papas, que vem um antecedendo ao outro. E se inicia com aquele que se declara no século VII como bispo primaz da igreja, como papa, o líder oficial da igreja, que foi o Papa Focas, o primeiro papa ali no século VII. Veja que a igreja vai cada vez mais desviando da verdade. Ela vai perdendo a sua característica quando o paganismo é introduzido dentro da igreja. E se inicia então o que nós chamamos, a história chama de período das trevas. O que é o período das trevas? O período das trevas foi um período da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a caça às bruxas, não literalmente. O que aconteceu no período da Inquisição? Torturas, mortes, chacinas, infanticídios. Pessoas eram consideradas hereges, e não importava a idade, e eram condenadas a morrer
em fogueiras, afogadas, torturadas por vários instrumentos de torturas. E só uma pequena parte disso que eu estou falando para os irmãos, que foi liberado pelos anais da Igreja Católica. Isso que eu disse para os irmãos, que aconteceu na Inquisição. Isso que a Igreja realizou nesse período da Inquisição. Quem eram considerados hereges naquela época? Todas as pessoas que discordavam da doutrina oficial da Igreja Católica. Ou praticava crenças contrárias à sua ortodoxia, ou seja, à sua liturgia, à sua doutrina, à sua teologia. Ninguém podia ir contra, naquele momento, contra os ensinos da igreja. Ele era considerado herege e no período da Inquisição ele era o quê? Morto. Veja que ponto a igreja, ela chega. Então a igreja nesse momento, ela perde completamente a sua identidade. Ela está deformada, ela está distante da verdade. E agora eu listei aqui para mostrar aos irmãos alguns desvios doutrinários que aconteceu, que foi apontado também por Martinho Lutero, que ele viu ali, e que é história que existe, que é real. Se você não conhecia, você vai passar a conhecer agora. Uma igreja que nasceu santa, pura, cheia do Espírito Santo, e que já tinha a sua teologia formada, os seus ensinos colocados, e o homem só precisava praticar a vontade do Senhor para receber a bênção de Deus. E a partir do governo papal, dessa grande heresia, porque se coloca como líder da igreja à frente de Jesus ou no lugar de Jesus, mas o líder da igreja hoje é a pessoa do Espírito Santo, que ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, e ele estará convosco. O Espírito Santo de Deus é o substituto de Jesus. Muito bem. E o que acontece a partir do momento em que o homem, ele governa a igreja, ele toma posse da igreja, ele está à frente de algo que não era para estar, que o Espírito Santo não colocou. Aí começa, eu vou discorrer para os irmãos, prestem atenção aqui. No ano 300, depois de Cristo, no terceiro século, a Igreja Católica, ela instaurou a oração pelos mortos e fazer o sinal da cruz. No ano 320, a confecção e uso de velas de ceras acesas no momento do culto. No ano 375, a veneração a anjos e a veneração dos santos mortos. Só existe um a quem devemos adorar e realizar culto. Só existe um Deus, não criaturas ou coisas. E nesse mesmo ano, 375, foi instituída a confecção e uso de imagens dentro da igreja. No ano 394, é instaurada a missa diária. No ano 500, padres e sacerdotes começam a se vestir de forma distinta dos leigos. Algum desses aspectos, desses ensinos, tem base bíblica? Teve ordenança de Jesus? Teve selo de Jesus? Não teve. Então, no ano 500, os padres e sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos, né? Aquelas vestes coloridas, né? O sinal, né? Aquele chapéu, né? A forma de andar. No ano 593, o Papa Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Pastor, o que é a doutrina do purgatório? O purgatório era um lugar intermediário, na visão deles, da igreja, do Papa, que instituiu isso como doutrina. O purgatório é um lugar intermediário do céu. Quando a pessoa morre, ela vai para o purgatório. Ela vai passar pela purgação dos seus pecados.
neste lugar. E o destino da alma dessa pessoa vai depender do crente vivo. Se ele orar muito, né? Se ele fizer muitos cultos, muitas missas, se ele fizer, aí a alma pode ir para o inferno ou pode ir para o céu. Que negócio é esse? Então veja como a igreja ela vai se afundando cada vez mais nas heresias, no paganismo e se distanciando da verdade. No ano 600, o idioma latim é usado nas orações e liturgias. Ou seja, as missas eram em latim. Quem sabia latim, ouvia. Quem não sabia, ficava sem ouvir. E neste mesmo ano, foi instituído a orações dirigidas a Maria, como condijutriz, mediadora e medianeira junto com Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Esse é o sacerdócio universal do crente. Agora, Maria também pode interceder em favor das pessoas, por determinação de líderes de uma igreja. Veja que como a igreja está se distanciando cada vez mais da sua forma original, da sua pureza, da sua teologia, daquilo que o Espírito Santo colocou. No ano 607, é instaurado o papado romano. Ou seja, morreu um papa, agora os cardeais vão escolher quem vai ser o sucessor, que é o que representa Jesus na terra, a igreja de Jesus. No ano 683, foi instaurado o culto à cruz. Agora você tem culto à cruz. Você não cultua Jesus, mas você vai cultuar a cruz, né? E o culto a imagens, né? As imagens e as relíquias, né? Passadas. No ano 850, o uso da água benta misturada com sal, usada pelos sacerdotes para santificar o local onde ele aspergia. Então, vou santificar o local. Pegava água benta e julgava. Agora o lugar está santo. Ano 998, foi instaurada a canonização dos santos. O que é isso? São pessoas e apóstolos que são canonizadas, agora são santos. O que são santos? Ele agora é um mediador lá junto de Jesus para interceder por nós. Você não precisa de orar a Jesus só. Você pode orar a Maria, você pode orar aos apóstolos e pode orar aos outros santos que foram nomeados pela Igreja Católica. Debaixo de qual autoridade? No ano de 1079, inicia o celibato do sacerdote, pelo Papa Gregório VIII. O que é o celibato? O celibato é o sacerdote, ele não pode ele não pode instituir matrimônio, ele não pode se casar, ele não pode ter uma família. Você rasgou a Bíblia. Porque a palavra deixar o homem, seu pai e a mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só. Mas se depender então dessa igreja, vai acabar o mundo, porque não tem casamento, não tem filho, não tem nada. Então veja aonde a igreja vai caminhando. No ano de 1090 é instaurado o rosário. Ou seja, é uma oração mecânica, né? Que é o Pai Nosso e a Ave Maria. É uma oração escrita, a reza. No ano de 1184, instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. E nós já falamos aqui sobre o que é a Inquisição. No ano de 1215, a transubstanciação. Meus irmãos, para mim,
das grandes, piores heresias. Todas são terríveis. Mas a transubstanciação é instaurada no ano de 1215. E o que é a transubstanciação? No momento da Eucaristia, que é a ceia da igreja, naquele momento, o sangue ele é transformado, o vinho ele é transformado no sangue biológico de Jesus, e o pão ele é transformado na carne de Jesus, materialmente, física. Como pode ser isso? Não tem lógica. E nesse mesmo ano, é instaurada a confissão auricular para o sacerdote e a penitência. Ou seja, para os seus pecados ser perdoados, você tem que ir até um sacerdote, sentar ali e confessar para ele os seus pecados. Aí ele vai te falar a penitência e seu pecado vai ser perdoado. Você não precisa mais confessar a Deus. Né? O sacerdote tem o poder de te perdoar. No ano de 1229, a proibição da Bíblia aos leigos. Ou seja, agora ninguém pode ter Bíblia na igreja. Você tirou a Bíblia da igreja, tirou a palavra da igreja. Quem pode ter Bíblia agora são só os clérigos, só os mestres, né? Só os padres, os bispos, né? Os cardeais, só eles podem ter Bíblia. No ano de 1251 foi inventado o uso do escapulário. Esse escapulário é uma fita, uma coisa que faz menção a você estar protegido pela oração, você está protegido pelos santos. No ano de 1414 foi proibido o uso do vinho da ceia. Tiraram o vinho da ceia. A palavra diz: aquele que não beber do meu vinho e não comer do meu pão, não tem parte comigo. Bom, tiraram o vinho. Em 1414, tiraram o vinho da ceia. Tanto que hoje a ceia da igreja católica é só o pão. Só o pão. No ano de 1943, ou melhor, 1939, foi instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. Só são 2. No ano de 1508, foi instaurada a oração da Ave Maria, a obrigação, né? Agora, a liturgia da igreja. Meus irmãos, essa era a igreja em 1200 anos, foi isso que virou a igreja. Durante o decorrer dos séculos. Pastor, e as outras igrejas? Não tinha, só tinha a igreja católica, era a primeira. Então, em 1200 anos, vejam os desvios doutrinários, o desvio da verdade, a heresia, o paganismo. A igreja perdeu a sua característica, a igreja perdeu a sua originalidade, a igreja perdeu a sua forma, a igreja se distanciou da verdade do Espírito Santo de Deus. Agora, eu vou falar do ápice das heresias principais, do auge das heresias que a igreja ela chega, que foi um estupim para a reforma protestante. O Papa Leão X, no século XVI, tinha um desejo. O desejo dele era construir a Basílica de São Pedro, é aquela lá do Vaticano, que existe até hoje, no século XVI. O desejo dele era construir essa obra grandiosa, faraônica, nababesca, só que ele não tinha condições, recursos financeiros, não tinha. Então, o que ele fez? Ele instaurou a indulgência papal. Pastor, o que é indulgência papal? Ou seja,
você só receberia perdão de Deus, você só conseguiria chegar ao céu, você só conseguiria ter salvação se você tivesse um documento assinado pelo Papa. E como é que eu adquiri esse documento? Você tinha que comprar. Então, para granjear fundos para a igreja e obter riqueza para conseguir construir a obra que ele queria, que era o seu desejo, a Basílica de São Pedro, ele então instaura isso. A indulgência papal. Meus irmãos, vejam só. A palavra nos descreve em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, estou falando de nós mesmos, pastores, chamados para o ministério, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, por quem? Por Jesus e os seus apóstolos. O que a palavra está dizendo aqui? Seja anátema. A raiz da palavra anátema é maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja onde eles mexeram. Vejam aonde eles colocaram a mão, onde não deviam colocar, na Santa Igreja de Cristo. E agora, então, nós retomamos aqui o que nós estávamos falando de início. Deus, então, no século XVI, a igreja ela estava completamente o quê? Deformada. Não tinha característica de igreja mais. Cheio de paganismo, cheio de heresias. E naquele momento, Deus levanta um homem, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele era um monge, e o monge só tinha um contato superficial da Bíblia. Mas ele foi para Roma, e ele foi estudar em Wittenberg, e ele teve um contato com o Novo Testamento. E ele leu as cartas de Pedro, as cartas do apóstolo Paulo, de João, leu o Evangelho de Jesus. E naquele momento, Deus utiliza Martinho Lutero para trazer um avivamento para a igreja através da palavra de Deus. E ele se levanta com as 95 teses, explicando tudo isso que eu disse aos irmãos, esses desvios doutrinários. A igreja estava perdida, tinha perdido a sua forma, a sua originalidade, e a igreja precisava voltar para a palavra. E ele se levanta, e ele escreve, e ele crava nas portas da igreja de Wittenberg esses desvios doutrinários. E os irmãos começam a ler, e o fogo começa a lastrar, o Espírito Santo começa a operar, os irmãos começam a entender, peraí, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Não é isso que Jesus ensinou. Eles começam a ter contato com a palavra de Deus, através de Martinho Lutero. E eles então começam a se unir ao movimento protestante de Martinho Lutero. O que é protesto? É protestar, é não estar de acordo com aquilo que está sendo colocado. E a partir daí, daquele momento, inicia esse movimento dentro da igreja. E Lutero foi perseguido. A história no conto da dieta de Worms, aonde ele foi julgado, sentenciado, foi excomungado da igreja católica como herege. E até hoje muitos falam isso. Martinho Lutero foi um rebelde da igreja. Meus irmãos, nós somos os luteros desses últimos dias. Nós não concordamos com o erro, com o pecado. Nós não concordamos com heresias, com misticismo, com sincretismo religioso, para trazer para dentro da igreja, para se misturar com as sãs doutrinas dos apóstolos, com o evangelho de Jesus, com o ensino de Jesus. Mas nos últimos dias que nós estamos vivendo, isso tem voltado com uma outra roupagem para dentro de muitas igrejas.
Muitas igrejas, no momento que nós estamos vivendo, o momento da saída da igreja, muitos têm compactuado com o mundo, deixando o mundo entrar dentro da igreja, contaminando a igreja de Cristo, a santa igreja de Cristo. Então, a partir daquele movimento que aconteceu, a Igreja Católica ela não aceitou, ela não voltou para a palavra, para as Santas Escrituras, ela permaneceu continuar. E só houve um caminho, a ruptura de Martinho Lutero e todos aqueles que já estavam fazendo parte da reforma, do protestantismo. Como a igreja não se adaptou à verdade, então eles tiveram que sair. E foram denominados como o protestantismo, o protestante. Iniciou a igreja luterana e outras igrejas que surgiram a partir desse movimento, como a nossa igreja hoje, como as Assembleias de Deus, como outras igrejas batistas, as igrejas cristãs evangélicas nasceram através deste movimento protestantista dentro da igreja, que um dia foi pura, que nasceu lá em Atos capítulo 2, como nós dissemos. E nós saímos, por quê? Para preservar as sãs doutrinas dos apóstolos, os ensinos de Jesus. Meus irmãos, e dentro das 95 teses, 5 aspectos norteiam a igreja naqueles dias, e é base para a igreja cristã, para a igreja evangélica hoje no Brasil e no mundo, que são chamados de 5 solas, ou seja, os 5 somentes. E quais são esses 5 somentes em que a igreja está baseada e que a igreja que Martinho Lutero fazia parte rejeitou e que são bíblicas e faz parte da igreja e é vida para nós e que nos sustenta e que é a nossa base e estrutura? Sola Escritura, tá? Somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Queridos, não importa o que um religioso fala, o que um religioso ensina, não importa o tempo que existe a igreja, não importa. O que importa é a verdade. O que importa é a palavra de Deus. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Aleluia! Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Essa é a base da igreja. Meus irmãos, Jesus nos chamou para esse evangelho. E no momento que nós estamos vivendo, a igreja, que os sinais nos indícios, o momento nos diz, os indícios e sinais, o momento da saída da igreja, o momento profético. Nós devemos nos voltar para a palavra. Se você quer bênçãos de Deus na sua vida, se você quer um lugar com Deus para sempre na glória, nós devemos nos voltar para a palavra. A palavra é santa, porque ela vem daquele que é 3 vezes santo, que é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, vejam que não foi somente um movimento que se iniciou. Não foi um movimento simples. Não foi algo simples que aconteceu. Veja que isso faz parte da sua história, querido. Se você é igreja de Deus, você está inserido na sua história. Essa é a sua história. Nós falamos aqui
como surgiu a igreja, o nascimento da igreja. Discorremos sobre a história da igreja, o que aconteceu com a igreja, o desvio da igreja. E como nós surgimos como igreja cristã neste século, neste mundo, e como nós estamos aqui, como nós devemos levar a sério. Como nós devemos levar a sério a palavra de Deus. Amém? Amém.